Os Maias. Capítulo 8. Na manhã seguinte, às 8 horas pontualmente, Carlos parava o break na Rua das Flores, diante do conhecido portão da Casa dos Cruz. Mas o trinatário, que ele mandara acima bater à campainha do terceiro andar, desceu com a estranha nova de que o Sr. Cruz já não morava ali. Onde diabo morava então o Sr. Cruzes? A criada dissera que o Sr. Cruzes vivia agora na Rua de São Francisco, 4 portas adiante do Grêmio. Durante um momento, Carlos, desesperado, pensou em partir só para Sintra. Depois, lá largou para a Rua de São Francisco, amaldiçoando o maestro que mudara de casa sem avisar, sempre vago, sempre tenebroso. E era em tudo assim. Carlos nada sabia do seu passado, do seu interior, das suas afeições, dos seus hábitos. O Marquês, uma noite, levara-o ao ramalhete, dizendo ao ouvido de Carlos que estava ali um gênio. Ele encantara logo todo o mundo pela modéstia das suas maneiras e a sua arte maravilhosa ao piano. E todo o mundo no ramalhete começou a tratar Cruzes por maestro, a falar também do Cruzes como de um gênio, a declarar que Chopin nunca fizera obra igual à Meditação de Outono do Cruzes. E ninguém sabia mais nada. Fora pelo Damas que Carlos conhecera a casa dos Cruzes e soubera que ele vivia lá com a mãe, uma senhora viúva, ainda fresca e dona de prédios na Baixa. Ao portão da Rua de São Francisco, Carlos teve de esperar um quarto de hora. Primeiro apareceu furtivamente ao fundo da escada uma criada em cabelo que espreitou o break, os criados de farda e fugiu pelos degraus acima. Depois veio um criado em mangas de camisa fazer a maleta do senhor e um chale-manta. Enfim, o maestro desceu, a correr, quase aos trambolhões, com um cache-nez de seda na mão, o guarda-chuva debaixo do braço, abotoando atarantadamente o paletó. Quando vinha pulando os últimos degraus, uma voz esganiçada de mulher gritou-lhe de cima: "Olha, não te esqueçam as queijadas!" E Cruz subiu precipitadamente para a almofada, para o lado de Carlos, rosnando que, com a preocupação de se levantar tão cedo, tivera uma insônia abominável. "Mas que diabo de ideia é essa de mudar de casa sem avisar a gente, homem?" exclamou Carlos, atirando-lhe para cima dos joelhos um bocado do plaid que o agasalhava, porque o maestro parecia arrepiado. "É que esta casa também é nossa", disse simplesmente Cruz. "Está claro, aí está uma razão", murmurou Carlos, rindo e encolhendo os ombros. Partiram. Era uma manhã muito fresca, toda azul e branca, sem uma nuvem, com um lindo sol que não aquecia e punha nas ruas, nas fachadas das casas, barras alegres de claridade dourada. Lisboa acordava lentamente. As chaloias ainda andavam pelas portas com os cheirões de hortaliças, varria-se devagar a testada das lojas, no ar macio morria à distância um toque fino de missa. Cruz, tendo acabado de arranjar o cache-nez e de abotoar as luvas, estendeu um olhar à esplêndida parelha, baia reluzindo com um cetim sob o faiscar de prata dos arreios, aos criados com os seus ramos nos librés, a todo aquele luxo correto e rolando em cadência. Onde fazia mancha o seu paletó. Mas o que o impressionou foi o aspecto resplandecente de Carlos. O olhar aceso, as belas cores, o belo riso, o que quer que fosse de vibrante e de luminoso, que sob o seu simples vestão de xadrezinho castanho, naquela almofada burguesa de break, lhe dava um arranque de herói jovial, lançando o seu carro de guerra. Cruz farejou uma aventura, soltou logo a pergunta que desde a véspera lhe ficara nos lábios. "Com franqueza, aqui para nós. Que ideia foi esta de ir a Sintra?" Carlos gracejou. O maestro jurava o segredo pela alma melodiosa de Mozart e pelas fugas de Bach? Pois bem, a ideia era vir a Sintra, respirar o ar de Sintra, passar o dia em Sintra. Mas, pelo amor de Deus, que não o revelasse a ninguém. E acrescentou rindo: "Deixa-te levar que não te vais arrepender." Não, Cruz não se arrependia. Até achava delicioso o passeio, gostara sempre muito de Sintra. Todavia não se lembrava bem, tinha apenas uma vaga ideia de grandes rochas e de nascentes de águas vivas. E terminou por confessar que desde os 9 anos não voltara a Sintra. O quê? O maestro não conhecia Sintra? Então era necessário ficarem lá, fazer as peregrinações clássicas, subir à Pena, ir beber água à fonte dos amores, barquejar na várzea. "A mim o que me está a apetecer muito é setiais e a manteiga fresca." "Sim, muita manteiga", disse Carlos. "E burros, muitos burros. Enfim, uma ecloga." O break rodava na estrada de Benfica. Iam passando muros enramados de quintas, casarões tristones de vidraças quebradas, vendas com o seu maço de cigarros à porta pendurado de uma guita e uma menor árvore, qualquer bocado de relva com papoulas, um fugitivo longe de colina verde, encantavam Cruz. Há que tempos ele não via o campo. Pouco a pouco o sol elevara-se. O maestro desembaraçou-se do seu grande cache-nez,
Depois, encalmado, despiu o paletó e declarou-se morto de fome. Felizmente estavam chegando à porcalhota. O seu vivo desejo seria comer o famoso coelho guisado, mas como era cedo para esse acepipe, decidiu-se, depois de pensar muito, por uma bela pratada de ovos com chouriço. Era uma coisa que não provava havia anos e não lhe daria a sensação de estar na aldeia. Quando o patrão, com um ar importante e como fazendo um favor, pousou sobre a mesa sem toalha a enorme travessa com o petisco, Cruz esfregou as mãos, achando aquilo deliciosamente campestre. A gente em Lisboa estraga a saúde, disse ele, puxando para o prato uma montanha de ovo e chouriço. Tu não tomas nada? Carlos, para lhe fazer companhia, aceitou uma chávena de café. Daí a pouco, Cruz, que devorava, exclamou com a boca cheia. O reno também deve ser magnífico. Carlos olhou, espantado e rindo. A que vinha agora ali o reno? É que o maestro, desde que saíra às portas, estava cheio de ideias de viagens e de paisagens. Queria ver as grandes montanhas onde há neve, os rios de que se fala na história. O seu ideal seria ir à Alemanha, percorrer a pé, com uma mochila, aquela pátria sagrada dos seus deuses de Beethoven, de Mozart, de Wagner. Não te apetecia mais ir à Itália? Perguntou Carlos, acendendo o charuto. O maestro esboçou um gosto e um gesto de desdém. Teve uma das frases sibilinas. Tudo contra danças. Carlos então falou de um certo plano de ir à Itália com o EGA no inverno. Ir à Itália, para o EGA, era uma higiene intelectual. Precisava acalmar aquela imaginação tumultuosa de nervoso peninsular entre a plácida majestade dos mármores. O que ele precisava antes de tudo era chicote, rosnou o Cruz. E voltou a falar do caso da véspera, do famoso antigo da Gazeta. Achava aquilo, como ele dissera, pura e simplesmente insensato e de uma sabugice indecorosa. E o que o afligia é que o EGA, com aquele talento, aquele verve fumejante, não fizesse nada. Ninguém faz nada, disse Carlos espreguiçando-se. Tu, por exemplo, o que fazes? Cruz, depois de um silêncio, rosnou encolhendo os ombros. Se eu fizesse uma boa ópera, quem é que me representava? E se o EGA fizesse um belo livro, quem é que lhe o lia? O maestro terminou por dizer. Isto é um país impossível. Parece-me que também vou tomar café. Os cavalos tinham descansado, Cruz pagou a conta, partiram. Daí a pouco entravam na charneca que lhes pareceu infindável. De ambos os lados, a perder de vista, era um chão escuro e triste e por cima um azul sem fim. Naquela solidão parecia triste também. O trote compassado dos cavalos batia monotonamente a estrada. Não havia um rumor. Por vezes um pássaro cortava o ar, num vôo brusco, fugindo do ermo agreste. Dentro do breco, um dos criados dormia. Cruz, pesado os ovos com chouriço, olhava vaga e melancolicamente as ancas lustrosas dos cavalos. Carlos, no entanto, pensava no motivo que o trazia a Sintra. E realmente não sabia bem por que vinha. Mas havia 2 semanas que ele não avistava certa figura que tinha um passeio de deusa pisando a terra, e que não encontrava o negro profundo dos 2 olhos que se tinham fixado nos seus. Agora se punha que ela estava em Sintra, corria a Sintra. Não esperava nada, não desejava nada. Não sabia se a que veria, talvez ela tivesse já partido. Mas vinha, e era já delicioso o pensar nela, assim que por aquela estrada fora penetrar com essa doçura no coração, sob as belas árvores de Sintra. Depois era possível que daqui a pouco, na velha Lawrence, ele a cruzasse de repente no corredor, roçasse talvez o seu vestido, ouvisse talvez a sua voz. Se ela lá estivesse, de certo viria jantar à sala. Aquela sala que ele conhecia tão bem, que já lhe estava apetecendo tanto, com as pobres cortininhas de caça, os ramos toscos sobre a mesa e os 2 grandes candeeiros de latão antigo. Ela entrara ali, com o seu belo ar claro de Diana loira, o bom Damas apresentaria o seu amigo Maia. Aqueles olhos negros que ele vira passar de longe como 2 estrelas pousariam mais devagar nos seus e, muito simplesmente, à inglesa, ela estender-lhe-ia a mão. Ora, até que finalmente, exclamou Cruz com um suspiro de alívio e respirando melhor. Chegavam às primeiras casas de Sintra, havia já verduras na estrada e batia-lhes no rosto o primeiro sopro forte e fresco da serra. E a passo, o break foi penetrando sobre as árvores do ramalhão. Com a paz das grandes sombras, envolvia-os pouco a pouco uma lenta e embaladora sussurração de ramagens e como o difuso e vago murmúrio de águas correntes. Os muros estavam cheios e cobertos de eras e de musgos. Através da folhagem, faiscavam longas flechas de sol. Um ar subtil e aveludado circulava, rescendendo às verduras novas. Aqui e além, nos ramos mais sombrios, pássaros chilreavam de leve. E naquele simples bocado de estrada, todo salpicado de manchas de sol, sentia-se já, sem se ver,
A religiosa solenidade dos espessos arvoredos, a frescura distante das nascentes vivas, a tristeza que cai das penédias e o repouso fidalgante das quintas de verão. Cruz respirava largamente, voluptuosamente. A Lawrence onde é? Na serra? Perguntou ele com a ideia repentina de ficar ali um mês naquele paraíso. Nós não vamos para a Lawrence, disse Carlos, saindo bruscamente do seu silêncio e espertando os cavalos. Vamos para o Nunes. Estamos lá muito melhor. Era uma ideia que se lhe viera de repente. Apenas passar às primeiras casas de São Pedro e o break começar a rolar naquelas estradas onde a cada momento ele a poderia encontrar. Tomaram uma timidez a que se misturava um laivo de orgulho, o receio melindrado de ser indiscreto, seguindo-a assim a Sintra, ainda que ela não o reconhecesse, indo instalar sobre as mesmas telhas, apoderando-se de um lugar à mesma mesa, e ao mesmo tempo repugnou-lhe a ideia de ser apresentado pelo Damaso. Via-o já bochechudo e vestido do campo, a esboçar um gesto de cerimónia, a mostrar o seu amigo Maia, a tratá-lo por tu, afetando intimidades com ela, cocando-a com um olho terno. Isto seria intolerável. Vamos para o Nunes que se come melhor. Cruz não respondeu. Mudo, enlavado, recebendo como uma impressão religiosa todo aquele esplendor sombrio de arvoredo, dos altos fragosos da serra entrevistos uma instante, lá em cima das nuvens, desse aroma que ele sorvia deliciosamente, e do sussurro doce de águas descendo para os vales. Só ao avistar o passo, descerrou os lábios. Sim, senhor, tem cachê. E foi o que mais lhe agradou. Esse maciço e silencioso palácio, sem florões e sem torres, patriarcalmente assentado entre o casario da vila, com as suas belas janelas manuelinas, que lhe faziam um nobre semblante real, o vale aos pés, frondoso e fresco, e no alto as duas chaminés colossais, disformes, resumindo tudo como se essa residência fosse toda ela uma cozinha talhada às proporções de uma gula de rei que cada dia come todo um reino. E apenas o break parou à porta do Nunes. Foi-lhe ainda dar um olhar tímido e de longe, receando alguma palavra rude de sentinela. Carlos, no entanto, saltando longo da almofada, tomou à parte o criado do hotel que descera e recolhera as maletas. Você conhece o Sr. Damaso Salcedo? Sabe se ele está cá em Sintra? O criado conhecia muito bem o Sr. Damaso Salcedo. Ainda na véspera pela manhã o vira entrar de fronte no bilhar com um sujeito de barbas pretas. Devia estar na Lawrence, porque só com raparigas e em pandega é que o Sr. Damaso vinha para o Nunes. Então depressa, 2 quartos, exclamou Carlos, com uma alegria de criança, certo agora que ela estava em Sintra. E uma sala particular, só para nós, para almoçarmos. Cruz, que se aproximara, protestou contra esta sala solitária, preferia a mesa redonda. Ordinariamente, na mesa redonda, encontram-se tipos. Bem, exclamou Carlos, rindo e esfregando as mãos. Ponham o almoço na sala de jantar, ponham-o até na praça e muita manteiga fresca para o Sr. Cruz. O cocheiro levou o breque, o criado sobraçou as maletas, Cruz, entusiasmado com Sintra, rompeu pela escada acima a assobiar, conservando aos ombros o chale-manta de que se não queria separar porque lhe emprestara a mamã. E apenas chegou à porta da sala de jantar, estancou, ergueu os braços e teve um grito. — Oh, Eusébiozinho! Carlos correu, olhou. Era ele, o viúvo, acabando de almoçar com 2 raparigas espanholas. Estava no topo da mesa, como presidindo diante de uns restos de pudim e de pratos de fruta, amarelado, despenteado, carregado de luto, com a larga fita das lunetas pretas passada por trás da orelha e uma rodela de tafetá negro sobre o pescoço, tapando alguma espina rebentada. Uma das espanholas era um mulherão trigueiro, com sinais de bexiga na cara, a outra, muito franzina, de olhos meigos, tinha uma roseta de febre que o pó de arroz não disfarçava. Ambas vestiam de cetim preto e fumavam cigarro. E na luz e na frescura que entrava pela janela, pareciam mais gastas, mais moles, ainda pegajosas da lentura morna dos colchões e cheirando a bafio da alcova. Pertencendo à súcia, havia um outro sujeito, gordo, baixo e sem pescoço, com as costas para a porta e a cabeça sobre o prato, babujando uma metade de laranja. Durante um momento, Eusébiozinho ficou interdito, com o garfo no ar, depois lá se ergueu, de guardanapo na mão, veio apertar os dedos aos amigos, balbuciando logo uma justificação embrulhada, a ordem do médico para mudar de ares, aquele rapaz que o acompanhara e que quisera trazer raparigas. E nunca parecera tão fúnebre, tão reles, como resmungando estas coisas hipócritas, encolhida à sombra de Carlos. — Fizeste bem, Eusébiozinho, disse Carlos por fim, batendo-lhe no ombro. Lisboa está um horror, e o amor é coisa doce. O outro continuava a justificar-se. Então a espanhola magrita, que fumava, afastada da mesa e com a perna traçada, elevou a voz, perguntou ao Cruz se ele não lhe falava. O maestro afirmou-se um momento e partiu de braços abertos para a sua amiga Lola.
E foi, nesse canto da mesa, uma gargalhada em espanhol, grandes apertos de mão e hombre, que no se la ha visto, e mira, que não me he acordado de ti, e caramba, que reguapa estás. Depois, a Lola, tomando um arzinho espremido, apresentou o outro melhorão, La Senhorita Concha. Vendo isto, impressionado com tanta familiaridade, o sujeito obeso, que apenas levantara um instante a cabeça do prato, decidiu-se a examinar mais atentamente os amigos de Eusébio. Cruzou o talher, limpou com o guardanapo a boca, a testa e o pescoço, encavalou laboriosamente no nariz uma grande luneta de vidros grossos e, erguendo a face larga, balofa e cor de cidra, examinou detenidamente Cruz e depois Carlos com uma imprudência tranquila. Eusébiozinho apresentou o seu amigo Palma e o seu amigo Palma, ouvindo o nome conhecido de Carlos da Maia, quis logo mostrar diante de um gentleman que era um gentleman também. Arrojou para longe o guardanapo, arredou para fora a cadeira e, de pé, estendendo a Carlos os dedos moles e as unhas roídas, exclamou com um gesto para o gesto de sobremesa: Se Vossa Excelência é servido, é sem cerimónia, quer isto quando a gente vem a Sintra, é para abrir o apetite e fazer bem à barriga. Carlos agradeceu e ia retirar-se. Mas Cruz, que se animava e gracejava com a Lola, fez também do outro lado da mesa a sua apresentação. Carlos, quero que conheças aqui a lindíssima Lola, relações antigas, e a senhorita Concha, que eu tive agora o prazer... Carlos saudou respeitosamente as damas. O mulherão da Concha rosnou secamente os buenos dias. Parecia de mau humor, pesada do almoço, amodorrada, para ali, sem dizer uma palavra, com os cotovelos fincados na mesa, os olhos pestanudos meio cerrados, ora fumando, ora palitando os dentes. Mas a Lola foi amável, fez de senhora, ergueu-se, ofereceu a Carlos a mãozinha suada, depois, retomando o cigarro, dando um jeito às pulseiras de ouro, declarou com que requebro de olhos que conhecia de há muito Carlos. Não está você com encarnação? Sim. Carlos tivera essa honra. Que era feito dela, dessa bela encarnação? A Lola sorriu com finura, tocou no cotovelo do maestro. Não acreditava que Carlos ignorasse o que era feito da encarnação. Enfim, terminou por dizer que a encarnação estava agora com o Saldanha. Mas olhe que não é com o Duque de Saldanha, exclamou Palma, que se conservara de pé, com a bolsa de tabaco aberta sobre a mesa, fazendo um grande cigarro. A Lolita, com um modo seco, replicou que o Saldanha não seria duque, mas era um chico muito decente. Olha, disse o Palma lentamente de cigarro na boca e atirando a isca da algibeira. 2 boas bofetadas na cara que lhe dei, eu ainda não há 3 semanas. Pergunta ao Gaspar. O Gaspar assistiu. Foi até na montanha. 2 bofetadas que lhe foi logo o chapéu parar ao meio da rua. O Sr. Maia há de conhecer o Saldanha. Há de conhecer, que ele também tem um carrito e um cavalo. Carlos fez um gesto indicando que não, e despedia-se de novo, saudando as damas, quando Cruz o chamou ainda, retendo-o mais um instante enquanto fazia uma curiosidade. Queria saber qual daquelas meninas era a esposa do amigo Eusébio. Assim interpelado, o viúvo encordoou, rosnou como uma voz morosa, sem erguer as lunetas de laranja que descascava, que estava ali de passeio, não tinha esposa e ambas aquelas meninas pertenciam ao amigo Palma. E ainda ele mascava as últimas palavras quando Concha, que dirigia da perna estendida, se endireitou bruscamente como se fosse saltar, atirou um murro à borda da mesa e com os olhos chamejantes desafiou o Eusébio a que repetisse aquilo. Queria que ele repetisse. Queria que ele dissesse que tinha vergonha dela e de dizer que a tinha trazido a Sintra. E como o Eusébio, já enfiado, tentava gracejar, fazer-lhe uma festa. Ela despropositou, atirou-lhe os piores nomes, dando sempre punhadas na mesa, com uma fúria que lhe torcia a boca, lhe punha 2 manchas de sangue no carrão de trigueiro. A Lolita, vexada, puxava-lhe pelo braço, a outra deu-lhe um repelão e, mais excitada com a estridência da própria voz, esvaziou-se de toda a bilis, chamou-lhe porco, acusou-o de forreta, usou-o como um trato de vil. Palma, aflito, debruçado sobre a mesa, exclamava um tom ansioso: Oh, Concha, escuta lá, ouve lá, Concha, eu te explico. De repente, ela ergueu-se, a cadeira tombou para o lado, e o milheirão abalou pela sala fora, a grande cauda de cetim varreu desabridamente o soalho, ouviu-se dentro estalar uma porta. No chão, ficara caído um pedaço de mantilha de renda. O criado, que entrava do outro lado com a cafeteira, estancou, afiando o olho curioso, farejando o escândalo, depois calado e secamente foi servindo em roda o café. Durante um momento houve um silêncio. Apenas, porém, o criado saiu, a Lolita e o Palma, agitados mas abafando a voz, atacaram o Eusébiozinho. Ele portara-se muito mal. Aquilo não fora de cavalheiro. Tinha trazido a rapariga à Sintra, devia a respeitar, não a ter renegado assim à bruta diante de todos. Esto não se hace.
dizia a Lolita, de pé, gesticulando, com os olhos brilhantes voltados para Carlos. Ha sido uma coisa muito feia. E como o Cruz lamentava, sorrindo, ter sido a causa involuntária da catástrofe, ela baixou a voz, contou que a Concha era uma fúria, viera a Sintra com pouca vontade e desde manhã estava de muito mal humor, pero lo de la silvería había sido una gran pollice. Ele, coitado, com a cabeça caída entre as orelhas em brasa, remexia desoladamente o seu café. Não se lhe viam os olhos escondidos pelas lunetas pretas, mas percebia-se-lhe o gordo soluço que lhe afogava a garganta. Então Palma pôs-lhe a chávena, lambeu os beiços e, de pé no meio da sala, com a face de luzidia, o colete desabotoado, fez num tom entendido o resumo daquele desgosto. Tudo provém disto, e desculpe-me você dizer, Silveira. É que você não sabe tratar com espanholas. A esta cruel palavra o viúvo sucumbiu. A colher caiu-lhe dos dedos. Ergueu-se e acercou-se de Carlos e de Cruz, como refugiando-se neles, vindo reconfortar-se ao calor da sua amizade, e desabafou estas palavras angustiosas, escaparam-se-lhe dos lábios. Vejam vocês. Vem a gente a um sítio destes para gozar um bocado de poesia e no fim é uma destas. Carlos bateu-lhe melancolicamente no ombro. A vida é assim, Eusébiozinho. Cruz fez-lhe uma festa nas costas. Não se pode contar com prazer, Silveirinha. Mas Palma, muito prático, declarou que era forçoso arrancar e arranjarem-se as coisas. Virem a Sintra para questões e amus, e se não. Naquelas pândegas queria-se harmonia, chalaça e gozar. Coisas não. Então ficava-se em Lisboa, que era mesmo mais barato. Chegou a Lola, passou-lhe os dedos pela face com amor. Anda, Lolita, vai tu lá dentro à Concha. Diz-lhe que se não faça de tola que venha tomar café. Anda, que tu sabes-la levar. Diz-lhe que peço eu. Lolita esteve um momento encolhendo 2 boas laranjas, foi dar um jeito ao cabelo diante do espelho, apanhou a cauda e saiu, atirando a Carlos ao olhar um sorrisinho. Apenas ficaram sós, Palma voltou-se para o Eusébio e deu-lhe conselhos muito sérios sobre o sistema de tratar espanholas. Era necessário levá-las por bons modos, por isso é que elas se peleavam por portugueses, porque lá em Espanha era abordoada. Enfim, ele não dizia que, em certos casos, 2 boas bolachas, mesmo um bom par de bengaladas, não fossem úteis. Sabiam, por exemplo, os amigos, quando se devia bater? Quando elas não gostavam da gente e se faziam ariscas. Então sim, então zás, tapona, que elas ficavam logo pelo beiço. Mas depois, bons modos, delicadeza, tal como com as francesas. Acredite você, Silveira. Olhe que eu tenho experiência. E o Sr. Maia que se lhe diga se isto não é verdade, que ele também tem experiência e sabe viver com as espanholas. E isto foi dito com tanto calor, tanto respeito, que Cruz desatou a rir e fez rir Carlos também. O Sr. Palma, um pouco chocado, compôs mais as lunetas e olhou para eles. Os senhores riem-se. Imaginem que eu estou a mangar. Olhem que eu comecei a lidar com espanholas aos 15 anos. Não, escusam de rir, que nisso ninguém me ganha. Lá o que se chama ter jeito para espanholas cá o meco. E vamos lá, que não é fácil. É necessário ter um certo talento. Olhem, o Herculano é capaz de fazer belos artigos estilo catita. Agora tragam-no cá para lidar com espanholas e veremos. Não dá meia. Eusébiozinho, no entanto, fora 2 vezes escutar à porta. Todo o hotel caíra num grande silêncio. A Lolita não voltava. Então Palma aconselhou um grande passeio. Vá você lá dentro, Silveira. Entra pelo quarto e assim, sem mais nem menos, chegue-se ao pé dela. E Tapona? Perguntou Cruz muito seriamente, gozando o Palma. Qual tapona? Ajoelhe-se e peça perdão. Nesse caso é pedir perdão. E como pretexto, Silveira, deve-lhe você mesmo o café. Eusébiozinho, com um olhar ansioso e mudo, consultou os seus amigos. Mas o seu coração já decidira. E daí a um momento, com um pedaço de mantilha numa das mãos, a chávena de café na outra, enfiado e comovido, lá partia a passos lentos pelo corredor a pedir perdão à Concha. E logo atrás dele, Carlos e Cruz deixaram a sala sem se despedirem do Sr. Palma, que de resto, indiferente também, já se acomodara à mesa a preparar regaladamente o seu grog. Eram 2 horas quando os 2 amigos saíram enfim do hotel a fazer esse passeio a setiais, que desde Lisboa tentava fazer o maestro. Na praça, por defronte das lojas vazias e silenciosas, cães vadios dormiam ao sol. Através dos grades da cadeia, os presos pediam esmola. Crianças, enxovalhadas e em farrapos, garotavam pelos cantos e as melhores casas tinham ainda as janelas fechadas, continuando o seu sono de inverno entre as árvores já verdes. De vez em quando aparecia um bocado da serra, com a sua muralha de ameias, correndo sobre as peneiras, ouvia-se o castelo da Pena solitário lá no alto, e por toda a parte o luminoso ar de abril punha a doçura do seu veludo. De fronte ao hotel da Lawrence, Carlos retardou o passeio
o passo. Mostrou-o ao Cruz. Tem o ar mais simpático, disse o maestro. Mas valeu muito a pena ir para o Nunes, só para ver aquela cena. E então com que o Carlos da Maia tem experiência de espanholas? Hein? Carlos não respondeu. Os seus olhos não se despegavam daquela fachada banal onde só uma janela estava aberta com um par de botines de durax secando ao ar. À porta, dois rapazes ingleses, ambos de knickerboxers, cachimbeavam em silêncio e de fronte, sentados sobre um banco de pedra, dois borriqueiros ao lado dos burros não lhe tiravam o olho de cima, sorrindo-lhes, colocando-os como uma presa. Carlos ia seguir, mas pareceu-lhe ouvir, distante e melancólico, saindo do silêncio do hotel, um vago som de flauta e parou ainda remexendo as suas recordações. Quase certo de Damas lhe ter dito que o bordo Castro Gomes tocava flauta. Isto é sublime, exclamou de lado o Cruz que o ouvia. Parara diante da grade de onde se domina o vale, e daí olhava elevadamente a rica vastidão de arvoredo cerrado, a quem só se vêem os cimos redondos, vestindo um declive da serra como um musgo veste um muro, e tendo àquela distância, no brilho da luz, a suavidade macia de um grande musgo escuro. E nessa espessura verde-negra havia uma frontaria de casa que o interessava, branquejando, afogada entre a folhagem, com um ar de nobre repouso, debaixo das sombras seculares. Um momento teve uma ideia de artista. Desejou habitá-la como uma mulher, um piano e um cão de terra nova. Mas o que o encantava era o ar. Abria os braços, respirava a tragos deliciosos. Que ar! Isto dá saúde, menino. Isto faz reviver. Para o gozar mais docemente, sentou-se adiante, num bocado de muro baixo, defronte de um alto terraço gradeado, onde as velhas árvores assombreavam bancos de jardim e estendem sobre a estrada a frescura das ramagens cheias do piar das aves. E como Carlos mostrava o relógio, as horas que fugiam para ir ver o palácio, a Pena, as outras belezas de Sintra, o maestro declarou que preferia estar ali, ouvindo correr a água e ver monumentos caturras. Sintra não são pedras velhas nem coisas góticas. Sintra é isto, um pouco de água, um pouco de musgo. Isto é um paraíso. E naquela satisfação que o tornava lucaz, acrescentou repetindo a sua chalaça. E Vossa Excelência deve sabê-lo, Sr. Maia, porque tem experiência de espanholas. Poupe-me. Respeita a natureza, murmurou Carlos, que riscava pensativamente o chão com a bengala. Ficaram calados. Cruz agora admirava o jardim, por baixo do muro em que estavam sentados. Era um espesso ninho de verdura, arbustos, flores e árvores, sufocando-se numa prodigalidade de bosque silvestre, deixando apenas espaço para um tanquezinho redondo, onde um pouco de água, imóvel e gelada, com 2 ou 3 nenúfares, se esverdinhava sobre a sombra daquela ramaria profusa. Aqui e além, entre a bela desordem da folhagem, distinguiam-se arranjos de gosto burguês, uma volta de ruazita estreita como uma fita, faiscando ao sol ou a banal palidez de um gesso. Noutros recantos, aquele jardim de gente rica, exposto às vistas, tinham retoques pretensiosos de estufa rara, aloés e catos, braços aguarda-solados de araucárias, erguendo-se de entre as agulhas negras dos pinheiros bravos, lâminas de palmeira, com o seu ar triste de planta exilada, roçando a rama leve e perfumada das olaias floridas de cor-de-rosa. A espaços com uma grande discreta, branquejava um grande pé de margaritas, ou, em torno de uma rosa, solitária na sua haste, palpitavam borboletas aos pares. Que pena que isto não pertence a um artista, murmurou o maestro. Só um artista saberia amar estas flores, estas aves, estes rumores. Carlos sorriu. Os artistas, dizia ele, só amavam na natureza os efeitos da linha de cor, para se interessar pelo próprio bem-estar de uma tulipa, para cuidar de que um craveiro não sofra sede, para sentir mágoa de que a geada tinha queimado os primeiros rebentões das acácias, para isso só o burguês que todas as manhãs deixa ao seu quintal, com um chapéu velho e um regador, e vê nas árvores e nas plantas uma outra família muda, porque ele também é responsável. Cruz, que o escutara distraidamente, exclamou. Diabo, é necessário que não me esqueçam as queijadas. Um som de rodas interrompeu-os, um caleche descoberta desembocou a trote do lado de Setiais. Carlos ergueu-se logo, certo de que era ela e que ele ia ver os seus belos olhos brilhar e fulgir como 2 estrelas. A caleche parou, levando um ancião de barbas de patriarca e a velha inglesa com o regaço cheio de flores e o véu azul flotando ao ar. E logo atrás, quase no pó que as rodas tinham erguido, apareceu, caminhando pensativamente, de mãos atrás das costas, um homem alto todo de preto com um grande chapéu panamá sobre os olhos. Foi Cruz que reconheceu os longos bigodes românticos que gritou: "Olha o Alencar! Olha o grande Alencar!" Durante um momento o poeta ficou assombrado, com os braços abertos no meio da estrada. Depois, com a mesma efusão ruidosa, apertou Carlos contra o coração. Beijou o Cruz na face, porque conhecia Cruz desde pequeno. Cruz era para ele como um filho. Caramba!
Eis aí uma surpresa que ele não trocava pelo título de duque. Ou o alegrão de os ver ali. Como diabo tinham eles vindo ali parar? E não esperou a resposta, contou ele logo a sua história. Tivera um dos seus ataques de garganta com uma ponta de febre e o Melo, o bom Melo, recomendara-lhe a mudança de ares. Ora ele, bons ares, só compreendia os de Sintra, porque ali não eram só os pulmões que respiravam bem, mas também o coração, rapazes. De sorte que viera, na véspera, no ônibus. E onde estás tu, Alencar? Perguntou logo Carlos. Pois onde queres tu que eu esteja, filho? Lá estou, com a minha velha Lawrence. Coitada, está bem velha, mas para mim é sempre uma amiga, é quase uma irmã. E vocês que diabo, para onde é que vocês vão com essas flores nas lapelas? A Setiais, vou mostrar Setiais ao maestro. Então também ele voltava a Setiais. Não tinha nada que fazer senão sorver bom ar e cismar. Toda a manhã andar ali, vagamente pendurado sobre os ramos das árvores. Mas, agora, já não os largava. Era mesmo um dever ir ele próprio fazer ao maestro as honras Setiais. Que aquilo é sítio meu. Muito meu, filhos. Não há ali árvore que não me conheça. Eu não vos quero começar já a impingir versos. Mas, enfim, vocês lembram-se de uma coisa que eu fiz a Setiais e de que por aí se gostou. Quantos luares eu lá vi. Que doces manhãs de abril. E os ais que soltei ali não foram 7, mas 1000. Pois então já vocês veem, rapazes, que tenho razão para conhecer Setiais. O poeta lançou no ar um vago suspiro e durante um instante caminhavam todos os três calados. Diz-me uma coisa, Alencar, perguntou Carlos baixo, parando e tocando no braço do poeta. O Damaso está na Lawrence? Não, que ele o tivesse visto. Verdade seja que na véspera apenas chegara fora-se deitar fatigado e nessa manhã almoçara só com 2 rapazes ingleses. O único animal que avistara fora um lindo cão de luxo ladrando no corredor. E vocês onde estão? No Nunes. Então o poeta parado de novo, contemplando Carlos com simpatia. Que bem que fizeste em arrastar cá o maestro, filho. Quantas vezes eu já tenho dito àquele diabo que se metesse no ônibus, viesse passar 2 dias a Sintra. Mas ninguém o tira de martelar o piano. E olha tu que mesmo para a música, para compor, para entender um Mozart, um Chopin, é necessário ter visto isto, escutado esse rumor, esta melodia da ramagem. Baixou a voz, apontando para o maestro que caminhava adiantado, elevado. Tem muito talento, tem muita ideia melancólica. Olha que andei com aquilo às cabritas. E a mãe, menino, foi muitíssimo boa mulher. Vejam vocês isto, gritou Cruz, que parara esperando-os. Isto é sublime. Era apenas um bocadinho de estrada, apertada entre 2 velhos muros cobertos de edra, assombreada por grandes árvores entrelaçadas que lhe faziam um tolo de folhagem aberto à luz como uma renda. No chão tremiam manchas de sol e na frescura e no silêncio uma água que não se via ia fugindo e cantando. Se tu queres sublime, Cruz, exclamou Alencar, então tens de subir à serra. Aí tens o espaço, tens a nuvem, tens a arte. Não sei, talvez goste mais disto, murmurou o maestro. A sua natureza de tímido preferia, de certo, estes humildes recantos feitos de uma pouca folhagem fresca e de um pedaço de muro musgoso, lugares de quietação e de sombra, onde se aninha com um conforto maior e o cismar dos indolentes. De resto, filho, continuou Alencar, tudo em Sintra é divino. Não há cantinho que não seja um poema. Olha, ali tens tu, por exemplo, aquela linda florinha azul. Eternamente apanhou-a. Vamos andando, murmurou Carlos impaciente. E agora, desde que o poeta falara do cãozinho de luxo, mais certo de que ela estava na Lawrence e que a ia brevemente encontrar. Mas, ao chegar a Setiais, Cruz teve uma desilusão diante daquele vasto terreiro coberto de erva, com o palacete ao fundo, enxovalhado de vidraças partidas e erguendo pomposamente sobre o arco, em pleno céu, o seu grande escudo de armas. Ficara-lhe a ideia de pequeno que Setiais era um montão pitoresco de rochedos, dominando a profundidade de um vale, e isto mostrava-se vagamente uma recordação de luar e de guitarras. Mas aquilo que ele ali vira era um desapontamento. A vida é feita de desapontamentos, disse Carlos. Anda para adiante. E apressou o passo através do terreiro, enquanto o maestro, cada vez mais animado, lhe gritava a chalaça do dia. E Vossa Excelência deve saber, Sr. Maia, porque tem a experiência de espanholas. Alencar, que se demorava atrás a acender os cigarros, estendeu o ouvido, curioso, quis saber o que era isso de espanholas. O maestro contou-lhe o encontro do Nunes e os furores da Concha. Iam ambos caminhando por uma das alamedas laterais, verde e fresca, de uma paz religiosa, como um claustro feito de folhagem. O terreiro estava deserto. A erva que o cobria crescia ao abandono, toda estrelada de botões de ouro, brilhando ao sol e de malmequerzinhos brancos. Nenhuma folha se movia. Através da ramaria ligeira ao sol, atirava molhos de raios de ouro. O azul parecia recuado a uma distância infinita, repassado do silêncio luminoso,
e só se ouvia às vezes monótona e dormente a voz de um cuco nos castanheiros. Toda aquela vivenda, com a sua grande e forrojada sobreestrada, os seus florões de pedra ruídos da chuva, o pesado brasão rococó, as janelas cheias de teias de aranha, as telhas todas quebradas, parecia estar-se deixando morrer voluntariamente naquela verde solidão. Amoada com a vida, desde que dali tinham desaparecido as últimas graças do tricorne e do espadim. E os verdadeiros derradeiros de Anquinhas tinham roçado essas relvas. Agora Cruz ia descrevendo ao Alencar a figura do Eusébiozinho, com a chávena de chá na mão, a ir pedir perdão à Concha, e a cada momento o poeta, com o seu grande chapéu panamá, se agachava a colher florinhas silvestres. Quando passaram o arco, encontraram Carlos sentado num dos bancos de pedra, fumando pensativamente a sua cigarrete. O palacete deitava sobre aquele bocado de terraço a sombra dos seus muros tristes. Do vale subia uma frescura e um grande ar, e algures, embaixo, sentia-se o prantear de um repuxo. Então o poeta, sentando-se ao lado do seu amigo, falou com nojo do Eusébiozinho. Aí está uma torpeza que ele nunca cometera. Trazer meretrizes a Sintra. Nem a Sintra, nem a parte nenhuma. Mas muito menos a Sintra. Sempre tivera, todo o mundo devia ter, a religião daquelas árvores e o amor daquelas sombras. E esse Palma, acrescentou ele, é um traste. Eu conheço. Ele teve uma espécie de jornal e já lhe dei muita bufetada no Rua do Alecrim. Foi uma história curiosa. Ora, eu te a conto, Carlos. Aquele canalha, quando me lembro, aquele vil bolinha de matéria putrida, aquele choricinho de pus. Levantou-se, passando a mão nervosa sobre os bigodes, já excitado pela lembrança daquela velha desordem, vergastando o Palma com nomes ferozes, todo numa dessas fervuras de sangue que eram a sua desgraça. Cruzes, no entanto, encostado ao parapeito, olhava a grande planície de lavoura que se estendia embaixo, rica e bem trabalhada, repartida em quadros verdes claros e verdes escuros que lhe faziam lembrar um pano feito de remendos, assim que ele tinha na mesa do seu quarto. Tiras brancas de estradas serpeavam pelo meio. Aqui e além, numa massa de arvoredo, branquejava um casal, e a cada passo naquele solo, onde as águas abundam, uma fila de pequenos olmos revelava algum fresco ribeiro, correndo e reluzindo entre as ervas. O mar ficava ao fundo, numa linha unida, esbatida na tenuidade difusa da bruma azulada, e por cima arredondava-se um grande azul lustroso como um belo esmalte, tendo apenas lá no alto um farrapozinho de névoa que ficara ali esquecido e que dormia inevoluado e suspenso na luz. Tive nojo, exclamava o Alencar, rematando fogosamente a sua história. Palavra que tive nojo. Atirei-lhe a bengala aos pés, cruzei os braços e disse-lhe: aí tem você a bengala, seu cobarde. A mim bastam umas mãos. Que diabo, não mão de esquecer as queijadas, murmurou Cruz para si mesmo, afastando-se do parapeito. Carlos erguera-se também, olhava ao relógio. Mas antes de deixar setiais, Cruz quis explorar o outro terraço ao lado, e apenas subir os 2 velhos degraus de pedra, soltou de lá um grito alegre. Bem dizia eu, cá estão eles, e vocês a dizer que não. Foram-no encontrar triunfante, diante de um montão de penedos, polidos pelo uso, já com um vago feitio de assentos, deixados ali outrora, poeticamente, para dar ao terraço uma graça agreste da selva brava. Então não dizia ele? Bem dizia que em Sitiais havia penedos. Se eu me lembrava perfeitamente, Penedo da Saudade, não é que se chama Alencar? Mas o poeta não respondeu. Diante daquelas pedras, cruzara os braços, sorria dolorosamente, e, imóvel, sombrio no seu fato negro, com o panamá carregado para a testa, envolveu todo aquele recanto num olhar lento e triste. Depois, no silêncio, a sua voz ergueu-se saudosa e dolente. Vocês lembram-se, rapazes, nas Flores e Martírios, de uma das coisas melhores que lá tenho, em rimas livres, chamada 6 de Agosto? Não se lembram, talvez, pois eu vou-la digo, rapazes. Maquinalmente tirara do bolso um lenço branco, e com ele flutuante na mão, puxando Carlos para junto de si, chamando do outro lado o Cruz, baixou a voz como numa confidência sagrada. Recitou, com um ardor surdo, mordendo as sílabas, trêmulo, numa paixão efêmera de nervoso. Vieste, cingita ao peito. Em redor, que noite escura. Não tinha rendas o leito, não tinha lavores na barra, que era só a rocha dura. Muito ao longe uma guitarra, gemia vagos arpejos. Vê tu que não me esqueceu. E a rocha dura aqueceu, ao calor dos nossos beijos. Esteve um momento embebendo o olhar nas pedras brancas batidas do sol, atirou para lá um gesto triste e murmurou. Foi ali. E afastou-se, alquebrado sobre o grande chapéu panamá, com um lenço branco na mão.
Cruzes, que aqueles românticos impressionavam, ficou a olhar para os penedos como para um sítio histórico. Carlos sorria, e quando ambos deixaram esse recanto do terraço, o poeta, agachado junto do arco, estava apertando o atilho da ceroula. Endireitou-se logo, já toda a emoção o deixara. Mostrava os maus dentes num sorriso amigo, e exclamou apontando para o arco. Agora, Cruzes, filho, repara tu naquela tela sublime. O maestro embasbacou. No vão do arco, como dentro de uma pesada moldura de pedra, brilhava, à luz rica da tarde, um quadro maravilhoso de uma composição quase fantástica, como a ilustração de uma bela lenda de cavalaria e de amor. Era no primeiro plano o terreiro, deserto e verdejando, todo salpicado de botões amarelos. Ao fundo, o renque cerrado de antigas árvores, com era nos troncos, fazendo ao longo da grade uma muralha de folhagem reluzente. E, emergindo abruptamente dessa copada linha de bosque assoalhado, subia no pleno resplendor do dia, destacado vigorosamente num relevo nítido sobre o fundo do céu azul claro, o cume airoso da serra, toda cor de violeta escura, coroada pelo Palácio da Pena, romântico e solitário no alto, com o seu parque sombrio aos pés, a torre esbelta perdida no ar e as cúpulas brilhando ao sol como se fossem feitas de ouro. Cruz achou aquele quadro digno de Gustave Doré. Alencar teve uma bela frase sobre a imaginação dos árabes. Carlos, impaciente, foi-os apressando para diante. Mas agora, Cruz, impressionado, estava com desejo de subir à pena. Alencar, por si, ia também com prazer. A pena para ele era outro ninho de recordações. Ninho? Devia antes dizer cemitério. Carlos hesitava, parado junto da grade. Estaria ele na pena? E olhava a estrada, olhava as árvores, como se pudessem adivinhar pelas pegadas no pó ou pelo mover das folhas. Que direção tinha tomado os passos que ele seguia? Por fim teve uma ideia. Vamos indo primeiro à Lawrence, e depois, se quisermos ir à pena, arranjam-se lá os burros. E nem mesmo quis escutar Alencar, que tivera também uma ideia, falava de colares de uma visita ao seu amigo Carvalhosa. Acelerou o passo para Lawrence, enquanto o poeta tornava a arranjar o atilho da ceroula e o maestro, num entusiasmo bucólico, ornava o chapéu de folhas de era. De fronte de Lawrence, os dois borriqueiros, de cigarro na boca, não tendo podido apoderar-se dos ingleses, preguiçavam ao sol. Vocês sabem, perguntou-lhes Carlos, se uma família que está aqui no hotel foi para a pena? Um dos homens pareceu adivinhar, exclamou logo desabarreteando-se. Sim, senhor, foram para lá há bocado. E aqui está o burrinho também para Vossa Excelência, meu amo. Mas o outro, mais honesto, negou. Não, senhor, a gente que fora para a pena estava no Nunes. A família que o senhor diz foi agora ali para baixo, para o palácio. Uma senhora alta. Sim, senhor. Com um sujeito de barba preta. Sim, senhor. E uma cadelinha. Sim, senhor. Tu conheces o senhor Damas de Salcede? Não, senhor. É o que tira retratos? Não, não tira retratos. Tomai lá. Deu-lhe uma placa de 5 tostões e voltou ao encontro dos outros, declarando que realmente era tarde para subirem à pena. Agora o que tu deves ver, Cruz, é o palácio. Isto é que tem originalidade e cachê. Não é verdade, Alencar? Eu vos digo, filhos, começou o autor de Elvira. Historicamente falando... E eu tenho de comprar as queijadas, murmurou Cruz. Justamente, exclamou Carlos. Tens ainda as queijadas. É necessário não perder tempo. A caminho. Deixou os outros ainda indecisos, abalou para o palácio, em 4 largas passadas estava lá. E logo da praça avistou, saindo já o portão, passando rente da sentinela, a família famosa hospedada na Lawrence e a sua cadelinha de luxo. Era, com efeito, um sujeito de barba preta e de sapatos de lona branca, e ao lado dele uma matrona enorme com um mantelete de seda, coisas de ouro pelo pescoço e pelo peito e o cãozinho felpudo ao colo. Vinham ambos rosnando o que quer que fosse, com um mau modo um para o outro e em espanhol. Carlos ficou a olhar para aquele par com a melancolia de quem contempla os pedaços de um belo mármore quebrado. Não esperou mais pelos outros, nem os quis encontrar. Correu à Lawrence por um caminho diferente, ávido de uma certeza. E aí o criado que lhes apareceu disse-lhe que o Sr. Salcede e os Srs. Castro Gomes tinham partido na véspera para Mafra. E de lá? O criado ouvira dizer ao Sr. Damas que de lá voltavam a Lisboa. Bem, disse Carlos, atirando o chapéu para cima da mesa, traga-me você um cálice de conhaque e uma pouca de água fresca. Sintra, de repente, pareceu-lhe intoleravelmente deserta e triste. Não teve ânimo de voltar ao palácio, nem quis sair mais dali, e arrancando as luvas, passeando em volta da mesa do jantar, onde murchavam os ramos da véspera, sentia um desejo desesperado de galopar para Lisboa, correr ao Hotel Central, invadir-lhe o quarto, vê-la, saciar os olhos nela.
porque o que o irritava agora era não poder encontrar na pequenez de Lisboa, onde toda a gente se acotovela, aquela mulher que ele procurava ansiosamente. 2 semanas farejava o aterro como um cão perdido. Fizera peregrinações ridículas de teatro em teatro. Numa manhã de domingo, percorrer às missas e não a tornar a ver. Agora sabia em Sintra. Voava a Sintra e não havia também. Ela cruzava uma tarde, bela como uma deusa transviada no aterro, deixava-lhe cair na alma por acaso um dos seus olhares negros e desaparecia. Evaporava-se, como se tivesse realmente remontado ao céu, de hora em diante invisível e sobrenatural. E ele ali ficava com aquele olhar no coração, perturbado todo o seu ser, orientado surdamente os seus pensamentos, desejos, curiosidades, toda a sua vida interior para uma adorável desconhecida, de quem ele nada sabia senão que era alta e loira e que tinha uma cadelinha escocesa. Assim acontece com as estrelas de acaso. Elas não são de uma essência diferente, nem contêm mais luz que as outras, mas por isso mesmo, que passam fugitivamente e se esvaem, parecem despedir um fulgor mais divino, e o deslumbramento que deixam nos olhos é mais perturbador e mais longo. Ele não a tornara a ver. Outros viam-na. O Taveira vira-a. No Grêmio, ouviram um alferes de lanceiros falar dela, perguntar quem era, porque a encontrava todos os dias. O alferes encontrava-a todos os dias. Ele não a via, e não sossegava. O criado trouxe o conhaque. Então Carlos, preparando vagarosamente o seu refresco, conversou com ele, falou um momento de 2 rapazes ingleses, depois da espanhola obesa, enfim, dominando uma timidez quase corando, fez, através de grandes silêncios, perguntas sobre os Castro Gomes. E cada resposta lhe parecia uma aquisição preciosa. A senhora era muito madrugadora, dizia o criado. Às 7 horas tinha tomado banho, estava vestida e saía só. O Sr. Carlos de Gomes, que dormia num quarto separado, nunca se mexia antes do meio-dia. E à noite ficava uma eternidade à mesa, fumando cigarretes e molhando os beiços em copinhos de conhaque e água. Ele e o Sr. Damaso jogavam o dominó. A senhora tinha montões de flores no quarto e tencionavam ficar até domingo, mas fora ela que apressara a partida. Ah, disse Carlos depois de um silêncio. Foi a senhora que apressou a partida? Sim, senhor, com cuidado na menina que tinha ficado em Lisboa. Vossa Excelência toma mais conhaque? Com um gesto, Carlos recusou e veio sentar-se no terraço. A tarde descia calma radiosa sem um estremecer de folhagem, cheia de claridade dourada, numa larga serenidade que penetrava a alma. Ele tê-la ia depois encontrado, ali mesmo naquele terraço, vendo também cair a tarde. Se ela não estivesse impaciente para tornar a ver a filha, algum bebezinho loiro que ficara só com a ama. Assim, a brilhante deusa era também uma boa mamã. E isto dava-lhe um encanto mais profundo. Era assim que ele gostava mais dela, com este terno estremecimento humano nas suas belas formas de mármore. Agora já ela estava em Lisboa e imaginava nas rendas do seu père noir, com o cabelo enrolado à pressa, grande e branca, erguendo ao ar o bebê nos seus esplêndidos braços de Juno e falando-lhe como um riso de ouro. Achava-a assim adorável. Todo o seu coração fugia para ela. Ah, poder ter o direito de estar junto dela, nessas horas de intimidade, bem junto, sentiu o aroma da sua pele e sorrindo também a um bebê. E pouco a pouco foi-lhe sugerindo na alma um romance, radiante e absurdo, um sopro de paixão, mais forte que as leis humanas, enrolava violentamente, levava-os juntos, o seu destino e o dela. Depois que divina existência, escondida no ninho de flores e de sol, longe, nalgum canto da Itália. E toda a sorte de ideia de amores, da devoção absoluta, de sacrifício, invadiam-no deliciosamente. Enquanto os seus olhos se esqueciam, se perdiam, elevados na religião solenidade daquele belo fim de tarde. Do lado do mar subia uma maravilhosa cor de ouro pálido, que ia no alto diluir o azul, dava-lhe um branco indeciso e opalino, um tom de desmaio doce, e o arvoredo cobria-se todo de uma tinta loira, delicada e dormente. Todos os rumores se tornavam uma suavidade de suspiro perdido. Nenhum contorno se movia como na imobilidade de um êxtase. E as casas, voltadas para o poente, como uma ou outra janela acesa em brasa, os cimos redondos das árvores apinhadas, descendo a serra numa espessa de bandada para o vale, tudo parecera ficar de repente parado num recolhimento melancólico e grave, olhando a partida do sol que mergulhava lentamente no mar. — Oh, Carlos, tu estás aí? Era embaixo, na estrada, a voz grossa do Alencar, gritando por ele. Carlos apareceu à varanda do terraço. — Que diabos estás tu aí a fazer, rapaz? Exclamou Alencar, agitando alegremente o seu panamá. — Nós lá estivemos à espera no Covil Real. Fomos ao Nunos e íamos agora a procurar-te à cadeia. E o poeta riu largamente da sua pilhéria.
enquanto Cruz ao lado, de mãos atrás das costas e a face erguida para o terraço, bocejava desconsoladamente. Vim refrescar, como tu dizes. Tomar um pouco de conhaque, estava com sede. Conhaque? Eis aí um mimo que, para o pobre Alencar, estivera ansiando toda a tarde desde Setiais, e galgou logo as escadas do terraço, depois de ter gritado para dentro, para a sua velha Lawrence, que lhe mandasse acima meia da fina. Viste o passo, hã, Cruz? Perguntou Carlos ao maestro, quando ele apareceu arrastando os passos. Então pareceu-me que o que nos resta é fazer o jantar e abalar. Cruz concordou. Voltava do palácio com um ar murcho, fatigado daquele vasto casarão histórico, de voz monótona de Cicerone, mostrando a cama de S.M. El Rei, as cortinas do quarto de S.M. a Rainha, melhores que as da Mafra, o tirabotas de S.A., e trazia de lá um pouco dessa melancolia que erra, com uma atmosfera própria nas residências reais. E aquela natureza de Sintra, ao escurecer, dizia ele, começava a entristecê-lo. Então concordavam em jantar ali, na Lawrence, para evitar o espetáculo torpe do Palma e das damas, mandar vir à porta o break e a partir depois ao nascer do luar. Alencar, aproveitando a carruagem, recolhia também a Lisboa. E para ser festa completa, exclamou ele, limpando os bigodes de conhaque, enquanto vocês vão ao Nunes pagar a conta e dar ordens para o break, eu vou-me estender lá abaixo à cozinha, como a velha Lawrence, e preparar-vos um bacalhau a Alencar. Recipe meu. E vocês verão o que é um bacalhau. Porque lá isso, rapazes, versos os farão outros melhor. Bacalhau não. Atravessando a praça, Cruz pedia a Deus que não encontrassem mais o Eusébiozinho. Mas, apenas puseram os pés nos primeiros degraus dos Nunes, ouviram em cima o charlado da súcia, estavam na antessala já todos reconciliados, a concha constante, e instalados os dois cantos de uma mesa com cartas. O Palma, munido de uma garrafa de genebra, fazia uma batutinha para o Eusébio, e as duas espanholas de cigarro na boca jogavam languidamente à bisca. O viúvo enfiado perdia. No monte que começara miseravelmente com 2 coroas, já luzia ouro. E Palma triunfava, chalanceando, dando beijocas na sua moça. Mas ao mesmo tempo fazia do cavaleiro, falava de dar a desforra, ficar ali, sendo necessário até de madrugada. Então vossas excelências não se tentam. Isto é para passar o tempo. Em Sintra tudo serve. Valete, perdeu você outro mico ao rei. Deve a Libra mais 15 tostões, ó Silveira. Carlos passara sem responder, seguido pelo criado. No momento em que o Eusébiozinho, furioso, já desconfiado, quis verificar com as lunetas negras sobre o baralho se lá estavam todos os reis. Palma alastrou as cartas largamente, sem se zangar. Entre amigos, que diabo tudo se admitia. A sua espanhola estava, assim, escandalizou-se defendendo a honra do seu homem. Então Palmita havia de ter empalmado o rei. Mas a concha zelava o dinheiro do seu viúvo. Exclamava que o rei podia ter perdido. Os reis estavam lá. Palma atirou um cálice de genebra às goelas e recomeçou a baralhar majestosamente. Então Vossa Excelência não se tenta? Repetia ele para o maestro. Cruz, com efeito, parara, roçando-se pela mesa, com o olho nas cartas e no ouro do monte, já sem força, remexendo o dinheiro nas algibeiras. Subitamente um as decidiu. Com a mão nervosa, escorregou-lhe uma libra por baixo, jogando 5 tostões e de porta. Perdeu logo. Quando Carlos voltou do quarto com o criado que descia as malas, o maestro estava em pleno vício, com a libra entalada, os olhos acesos, o ar esgadilhado. Então tu, exclamou Carlos com severidade. Já deixo, rosnou o maestro. E à pressa foi à paz da libra, num terno contra o rei. Cartada de cólicas, como disse o Palma, e foi com emoção que ele começou a puxar as cartas, espremendo-as uma a uma num vagar mortal. A aparição de um bico arrancou-lhe uma praga. Era apenas um duque, Eusébiozinho, perdia mais uma placa. Palma teve um suspirinho de alívio e, escondendo com ambas as mãos o baralho, erguendo as lunetas faiscantes para o maestro. Então, sempre continua toda a libra? Toda. Palma teve outro suspiro, de ansiedade e mais pálido, voltou bruscamente as cartas. Rei! Gritou ele, empolando o ouro. Era o rei de paus. A espanhola bateu as palmas, o maestro abalou furioso. Na Lawrence, o jantar prolongou-se até às 8 horas, com luzes, e o Alencar falou sempre. Tinha esquecido nesse dia as desilusões da vida. Todos os rancores literários estavam numa veia excelente. E foram histórias dos velhos tempos de Sintra, recordações da sua famosa ida a Paris, coisas picantes de mulheres, bocados de crónica da regeneração, tudo isto com estridências de voz, e filhos isto, e rapazes aquilo, e gestos que faziam oscilar as chamas das velas, e grandes copos de colás emborcados de um trago. Do outro lado da mesa, os 2 ingleses corretos, nos seus fracos negros de cravos brancos na botoeira, pasmavam com um ar embaraçado a que se misturavam desdém para que esta desordenada exuberância de meridional. A aparição do bacalhau foi um triunfo.
e a satisfação do poeta tão grande que desejou mesmo caramba rapazes que ali estivesse o Ega. Sempre queria que ele provasse este bacalhau. Já que me não aprecia os verbos, havia de me apreciar o cozinhado, que isto é um bacalhau de artista em toda a parte. No outro dia, filo lá em casa dos meus Coens, e a Raquel, coitadinha, veio para mim e abraçou-me. Isto, filhos, a poesia e a cozinhola são irmãs. Vejam vocês Alexandre Dumas. Dirão vocês que o pai de Dumas não é um poeta? E então D'Artagnan? Então D'Artagnan é um poema. É a faísca, é a fantasia, é a inspiração, é o sonho, é o arrobo. Então, Poço já vi em vocês e é poeta. Pois vocês hão de vir um dia destes jantar comigo e há de vir o Ega, hei de vos arranjar umas perdizes à espanhola que vos hão de nascer castanholas nos dedos. Eu, palavra, gosto do Ega. Lá essas coisas do realismo e romantismo, histórias. Um lírio é tão natural como um percevejo. Uns preferem fedor de sarjeta. Perfeitamente. Destape-se o cano público. Eu prefiro pós de marchala num seio branco. A mim, o seio, e lá vai a vossa. O que se quer é coração. E o Ega tem-no. E tem faísca, tem rasgo, tem estilo. Pois assim é que eles se querem. E lá vai a saúde do Ega. Pousou o copo, passou a mão pelos bigodes e rosnou mais baixo. E, se aqueles ingleses continuam a embascar, para mim, vai-lhes um copo na cara e é aqui um vendaval que há da Grã-Bretanha ficar sabendo o que é um poeta português. Mas não houve vendaval. A Grã-Bretanha ficou sem saber o que é um poeta português. E o jantar terminou num café tranquilo. Eram 9 horas, fazia luar, quando Carlos subiu para a almofada do break. Alencar, embuçado num capote, um verdadeiro capote de padre da aldeia, levava na mão um ramo de rosas. E agora guardara o seu panamá na maleta, trazia um boné de lontra. O maestro pesado do jantar, com um começo de spleen, encolheu-se a um canto do break, mudo, enterrado na gola do paletó, com a manta da mamã sobre os joelhos. Partiram. Sintra ficava dormindo ao luar. Há algum tempo o break rodou em silêncio, na beleza da noite. A espaços, a estrada aparecia banhada de uma claridade quente que faiscava. Fachadas de casas cálidas e pálidas surgiam dentre as árvores com um ar de melancolia romântica. Murmúrios de águas perdiam-se na sombra. E junto dos muros enramados o ar estava cheio de aroma. Alencar acendera o cachimbo e olhava a lua. Mas quando passaram as casas de São Pedro e entraram na estrada silenciosa e triste, Cruz mexeu, tossiu, olhou também para a lua e murmurou de entre os seus agasalhos. Ó Alencar, recita para aí alguma coisa. O poeta condescendeu logo, apesar de um dos criados ir ali ao lado deles dentro do break. Mas que havia ele de recitar sobre o encanto da noite clara? Todo o verso parecia frouxo, escutado diante da lua. Enfim, ia dizer-lhe uma história bem verdadeira e bem triste. Veio sentar-se ao pé do Cruz, dentro do seu grande capotão, esvaziou os restos do cachimbo e, depois de acariciar algum tempo os bigodes, começou num tom familiar e simples. Era o jardim de uma vivenda antiga, sem arrebiques de arte ou flores de luxo. Ruas singelas de alfazema e bucho, cravos, roseiras. Com 1000 raios! Exclamou de repente o Cruz, saltando de dentro da manta, com um berro que emudeceu o poeta, fez voltar Carlos na almofada, assustou o tritanário. O break parara, todos o olharam suspensos, e no vasto silêncio da charneca, sob a paz do luar, Cruz, sucumbido, exclamou. Esqueceram-se umas queijadas. Fim de capítulo.